Bom, a ansiedade é estranha. Às vezes ela aparece do nada, mesmo quando nada está acontecendo. Seu corpo fica alerta, sua mente corre para o futuro e você começa a imaginar coisas que talvez nunca aconteçam. Mas existe algo curioso sobre a ansiedade. Ela não é exatamente um inimigo. Grande parte da ansiedade nasce de uma tentativa impossível, a tentativa de controlar tudo. Queremos controlar o futuro, as opiniões das pessoas, o que vai acontecer amanhã. Mas existe uma divisão invisível na vida. Existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que nunca estarão. Como tentar controlar o vento. Quanto mais você tenta segurar, mais ele escapa. Existe outro motivo mais profundo para a ansiedade, algo que quase ninguém fala: a liberdade. Nós podemos escolher quem queremos ser, mas isso também significa que somos responsáveis pelas nossas escolhas. É como estar parado na frente de várias portas. Pode abrir qualquer uma delas, mas nunca saberá qual teria acontecido nas outras. A mente humana é especialista em imaginar tragédias. Ela cria cenários, discussões que nunca acontecerão, problemas que ainda não existem, futuros que talvez nunca venham. A ansiedade é como assistir um filme de terror, mas o roteirista é sua própria mente. Existe uma forma diferente de olhar para a ansiedade. Ao invés de lutar contra ela, você pode tentar entendê-la. Muitas das vezes a ansiedade aparece quando algo na sua vida precisa mudar. Ela é como um alarme, não para te destruir, mas para te acordar. Talvez o objetivo da vida não seja eliminar completamente a ansiedade. Talvez o objetivo seja aprender a caminhar mesmo quando ela aparece. Entender que você não controla tudo e que algumas perguntas não têm respostas. E que a vida sempre será um pouco incerta. Mesmo assim, ainda vale a pena viver. Talvez outra parte mais curiosa da ansiedade seja outra. Muitas vezes, ela não nasce do que está acontecendo, mas do que imaginamos que pode acontecer. A mente começa a criar histórias, pequenos começos, uma possibilidade, uma dúvida e um "e se?". E então ela cresce. A mente começa a repetir a mesma cena várias vezes e várias vezes, como um filme passando sem parar. E aos poucos, aquilo que era apenas imaginação começa a parecer realidade. Os estoicos falavam muito sobre isso. Eles diziam que as coisas externas raramente nos machucam, tanto quanto os pensamentos que criamos sobre elas. Às vezes alguém diz uma frase simples, mas nossa mente transforma aquilo como julgamento, rejeição, fracasso, quando na verdade nada disso aconteceu de verdade. Existe uma metáfora estoica que ajuda a entender isso. Imaginem que cada pensamento é como uma faísca. Sozinha ela não faz quase nada, mas quando você começa a soprar, quando você alimenta, quando você volta naquele pensamento várias vezes, a faísca vira fogo. E depois de um tempo parece que o incêndio surgiu do nada, mas na verdade foi sendo alimentado aos poucos. Outra forma de pensar nisso é imaginar que a sua mente é como um tribunal. Acontece um pequeno evento, algo simples, mas dentro da sua mente começa um julgamento inteiro. Testemunhas imaginárias, cenários imaginários, conclusões imaginárias e no final, você mesmo se condena. E detalhe, sem que o mundo lá fora tenha feito quase nada. Os estoicos se lembravam constantemente de algo muito simples. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Alguns pensamentos são apenas pensamentos. Eles passam pela mente como as nuvens passam pelo céu. Mas quando você começa a discutir com eles, lutar contra eles, ou acreditar completamente neles, é aí que eles ganham força. A ansiedade muitas vezes funciona assim. Ela começa com uma pequena dúvida, mas quando a mente entra nesse ciclo, ela cria um labirinto. E quanto mais você tenta escapar, mais perdido parece ficar. Talvez por isso algumas pessoas antigas diziam que a mente pode ser tanto um refúgio quanto uma prisão. Tudo depende de como você aprende a observar os próprios pensamentos. Talvez a verdadeira calma não esteja em controlar o mundo, mas em aprender a não acreditar em todas as histórias que a mente te conta. Porque às vezes, o maior medo que sentimos é apenas uma história que a nossa própria mente escreveu. E quanto mais acreditamos nelas, mais real ela parece se tornar. Mas talvez exista o último passo para entender a ansiedade. Perceber que muitas das coisas que nos assustam nunca aconteceram de verdade. Elas existem apenas na nossa mente, são histórias, cenários, possibilidades que a mente cria e repete tantas e tantas vezes. Começamos a tratá-las como realidade. Mas existe uma pergunta simples que pode quebrar esse ciclo. O que está realmente acontecendo agora? Agora, não amanhã,
Não na semana que vem, no agora. Se você olhar ao seu redor nesse exato momento, talvez perceba algo curioso. O mundo não está desmoronando, nada terrível está acontecendo. Você apenas está aqui, respirando, existindo. A maior parte da ansiedade vive no futuro, mas a vida sempre acontece no presente. E talvez seja isso que muitas pessoas esquecem. A mente pode criar 1000 cenários, mas a realidade quase sempre é muito mais simples. O chão ainda está sob seus pés, o ar ainda entra nos seus pulmões e a vida continua acontecendo. Um momento de cada vez. Talvez o verdadeiro desafio não seja vencer todos os medos, mas aprender a voltar. Voltar para o presente, voltar para o que é real. Porque quando você finalmente faz isso, percebe que muitos dos monstros que pareciam enormes eram feitos todos os dias pensamentos. Pensamentos constantes. E pensamentos não são realidade. Realidade é esse momento. E ele está acontecendo agora. Talvez o verdadeiro despertar não seja entender o mundo, mas perceber que nem todo pensamento diz a verdade.